Agora, nós tivemos esses gigantes, Godofredo de Bouillon, depois veio outra figura, depois não, mais pra frente, o Balduíno IV, fantástico. Por que os cruzados perderam? Aí não era o Reino Franco, né, como era chamado. Por que eles perderam? Por que os árabes reconquistaram Jerusalém? Certo. Acho que isso faz parte daquela questão do fracasso das cruzadas, como no modo geral? Não, eu acho que não foi um fracasso. Ela foi um sucesso porque ela, do ponto de vista global, ela foi um sucesso. Mas Jerusalém acabou caindo na mão dos islâmicos. O que você aponta essa queda? Quais foram as razões? Excelente pergunta, eu já estava me esquecendo de falar disso. Se nós podemos falar em derrota dos cruzados, se deu por motivos internos. Em geral, as derrotas que os cruzados tiveram, né, se deram por motivos internos, domésticos. Não estou desprezando a força dos turcos seljúcidas, dos árabes, mas o principal fator foram as desavenças internas. Por exemplo, logo na Segunda Cruzada, ela foi conclamada por conta da queda de Edessa, do condado de Edessa em 1144, pela atuação de Zeng, né, que era um homem muito forte ali, um sultão muito forte que conseguiu grandes territórios ali na região da Síria. Vai cair o condado de Edessa, que tinha sido o primeiro a ser formado. Daí para frente, logo na Segunda Cruzada, já há um problema, porque em vez de eles viajarem para retomar Edessa, vão brigar por Damasco, com quem os barões latinos, os nobres latinos ali no Oriente Médio tinham boas relações. Já é um erro de estratégia. Erro completo. Né? Agora, a queda de Jerusalém vai acontecer de fato com Saladino, um grande guerreiro. Saladino se destacava em várias frentes. Era um grande guerreiro no campo de batalha, era um grande estrategista e era um grande governador. Ele começou a sua vida militar com 14 anos. Ele nasceu em 1138, pouco antes da Segunda Cruzada, mas ele vai se destacar na Terceira. Né? É com Saladino que Jerusalém vai cair, em 1187. O trabalho de Balduíno IV, o leproso, que ele subiu ao trono em 1174 e faleceu pela hanseníase, né, pela lepra, em 1185. Ficou 11 anos no poder. Durante esses 11 anos, ele trabalhou para impedir a unificação islâmica no Oriente Médio. Passou 11 anos enfrentando Saladino e venceu a maioria das batalhas. Ele subiu ao trono com 14 anos, eu acho. 14 ou 16 anos. Isso é uma coisa impressionante. Ele andava vestido assim, né? De um jeito que o intuito era que a lepra não fosse transmitida. No filme Cruzados até aparece, né? Que ele usava uma máscara. Uma máscara. Assim, existem pinturas em que ele não aparece com a máscara, mas no filme ele aparece. Então eu vejo uma divergência na historiografia, se ele usava ou não uma máscara. Mas você tem fontes de livros que apontavam ele com máscara ou não? Não tenho. Provavelmente não deveria usar máscara. Né? Acredito que não. Nas imagens que eu encontrei assim, não falam dele com máscara. Né? Acho possível, mas não acredito. Pelo menos não sempre. Não sempre. Eu costumo brincar, tudo bem, Jerusalém caiu. Não foi só Jerusalém, não, que caiu. Nazaré caiu. Não, caiu, lógico. Todas as cidades ali. Cidades que eles conquistaram. Saladino vai conquistar muita coisa, só que somente depois da morte de Balduíno IV. Eu costumo brincar assim, mais um pouquinho eles ficavam amigos, porque eles se respeitavam muito. Né? E Balduíno, ele não teve um minuto de descanso, porque a lepra não era algo estável. A cada ano que passava, mais ele se deteriorava, né? Em termos de saúde. Tanto que nas últimas batalhas com Saladino, ele já ia deitado. Ele guerreou deitado? Praticamente deitado.
No começo ele tinha de ser carregado, ser colocado em cima do cavalo, mas lá pro final, muitas vezes ia deitado. Não conseguia, né? Saladino vai conseguir conquistar Jerusalém depois da Batalha de Hattin, né? Foi um desastre para os católicos, né? E aí se perdeu Jerusalém, né? Eu tenho que dizer uma coisa, professor. As cruzadas, de uma forma geral, aqueles estados, foi uma das consequências da primeira cruzada, né? A formação dos dos estados. Né? Latinos, eles chamam estados latinos do Oriente. O Condado de Edessa, que foi o primeiro a ser criado, o primeiro a ser perdido. O Principado de Antioquia, Condado de Trípoli e o Reino de Jerusalém, que era o mais importante ali, né? Eles vão desaparecendo ao longo das cruzadas. Por que eu digo isso? Por causa da apostasia das nações. Isso eu nunca vi um historiador falar. Então é uma hipótese que eu tenho. A cristandade no Oriente Médio, ela vai desaparecendo aos poucos, né? No século XIII, que as cruzadas foram no final do século XI ao final do século XIII. Ela vai desaparecer por causa da apostasia das nações. Se nós quisermos entender o fim das cruzadas enquanto expedições religiosas e militares, não o espírito de cruzada, nesse sentido é necessário que se entenda isso do ponto de vista profético. No século XIII, no século XIV, século XIV, né, geralmente é o século da queda da cristandade. Século das desgraças. Das desgraças, né? Peste, grande cisma do Ocidente, Guerra dos 100 anos. Os 100 anos, né? Que já é uma guerra tipicamente moderna, né? Não com a tecnologia atual, claro, mas... Então, as pessoas falam assim, mas as cruzadas fracassaram, não... De um certo ponto de vista, não é uma surpresa para o católico, porque a cristandade deveria deixar de existir. É o primeiro sinal que nosso Senhor Jesus Cristo deu para a vinda do anticristo. A queda da cristandade. Não é uma surpresa para nós. Agora, elas foram um sucesso em outros ângulos. Quantas almas não foram salvas ali em 200 anos, naquela região? Quanto que eles desviaram o foco das batalhas por Oriente Médio preservou a Europa? Depois, surgimento da cavalaria, das ordens militares. Exatamente. Então... forjou o espírito da Península Ibérica para fazer as navegações. Exato. O espírito português é o espírito das cruzadas. Exato. O vínculo de Portugal com a Terra Santa do ponto de vista espiritual é intenso, é uma continuação. Foi. E mesmo durante a Guerra da Reconquista teve apoio dos cruzados que vinham lá do norte da Europa. Então o problema é mais complexo. Quer dizer, teve ajuda, os cruzados ajudaram a Europa. Sim. E depois a Península Ibérica, com esse espírito de cruzada, foi pro além-mar, né? Foi pro além-mar, com certeza. Quem salvou o Império Bizantino foram os cristãos do Ocidente, nas cruzadas. Em 200 anos, eles impediram o avanço dos turcos seljúcidas, porque qual que virou o objetivo deles? Expulsar os cristãos do Levante. Bom, caso as pessoas não saibam, o Levante hoje é Israel, Líbano, Chipre, Jordânia, essa região, né? Às vezes eu digo Oriente Médio, mas é uma área mais extensa, né? Eles salvaram muitas almas em 200 anos ali, né? Cristo foi honrado ali, muitos morreram mártires. Para quem é materialista, o martírio não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas para quem é católico, sim. Não é nenhum problema. A morte não é um problema para um católico. Se para nós hoje, que nós estamos num mundo mais, né, moderno, não é um problema enquanto católicos, imagine para eles que tinham um entendimento mais profundo disso. Eles garantiram a existência do Império Bizantino por muito mais tempo. Que era um para-choque contra os muçulmanos.
seria o Estado tampão, como alguns dizem, né? Estado tampão numa linguagem mais moderna, Mais exatamente. moderna. Era isso aí, um para-raio. Os bizantinos deviam muito. A propósito, a cruzada, ela só parte da cristandade, do Ocidente. Os bizantinos não são cruzados. Poderiam participar em batalha, mas não eram cruzados. Para ser cruzado, tinha que estar de acordo com a Igreja Católica no Ocidente, né? Eu já vi alguns autores discutindo isso, né? Se os bizantinos poderiam ser. Mas não, a conclusão em geral é que não poderia haver. É verdade que o Papa Urbano II chamava os bizantinos de irmãos. Ele fazia referência na conclamação dele, ele fala, né? Mas é porque ele tinha esperança, né? De voltar, reunir, né? De reunir de novo, né? Que nunca aconteceu, né? Infelizmente. Mas olha quantas coisas, a nível individual. Os mártires, né? Salvos, salvaram suas almas. Simples assim, né? Salvaram muitas, ajudaram outras almas a serem salvas. A proteção do Império Bizantino e da própria cristandade ocidental. Também. Então elas não fracassaram. E depois disso, eu acho que tem até na lista, né? O Brasil. Brasil é fruto disso por causa de Portugal, né? Eu não tinha nenhuma noção disso. Na universidade, nunca tinha ouvido... Eles não colocaram essa ponte, esse liame, cruzadas, Portugal, Brasil. Não tinha essa lógica? Não, nenhuma lógica. Eu nunca tinha ouvido falar e nunca desconfiei de nada. Era uma coisa impensável. Eu tive História Ibérica 1 e 2. Mas os alunos, hoje, os alunos que estudam História, eles aprendem a não gostar da história de Portugal. Sim, nem da história da Espanha. Né? Nem da história das cruzadas. Né? Então... É triste. Assim... Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.